Primeiro, cumprimentar o presidente e o Instituto pelo convite. E, primeiro, para debater um assunto que eu acho que precisa entrar na ordem do dia. Há tempo que não se discute esse tema que o Vitor veio trazer aqui, a conclusão. O papel do Estado, o tamanho do Estado e os resultados da ação do Estado. Ele conclui, num slide que ele não mostrou, mas que eu tive a oportunidade de receber antes, que as respostas a essa pergunta, ao fornecer resposta, qual é o tamanho do Estado, qual é o nível desejado, nós não vamos encontrar grande ajuda nas teorias que foram desenvolvidas pelos economistas ao longo da história. E ele não diz isso, não chega a essa conclusão de uma forma apressada, numa análise pouco aprofundada, pelo contrário, ele chega a essa conclusão depois de, durante muitos anos, ter não só uma larga experiência teórica que ele acumulou e a prática que ele viveu durante 20 anos de experiência no Fundo Monetário Internacional, alguns anos no governo italiano e todo o trabalho que ele continua fazendo nessa área. E isso nos deixa numa situação um pouco mais desconfortável, né, do que seria aquela onde você tem um marco teórico claro que te orienta a buscar resposta para essas questões, né? E um pouco da conclusão dele, ele disse naquela frase, ele achou que o governo ótimo seria aquele que tivesse aquelas 3 qualidades que você não encontra facilmente ou nunca encontrará em nenhum país, né? O governo conjuga aquelas 3 categorias de requisitos, né? O que eu destacaria, a propósito dessa conclusão, é que este assunto poderia ser associado a essa conclusão dele a algo que não está nos slides que ele exibiu, mas está no livro que ele escreveu, né, que subsidia boa parte desse debate, onde ele recupera um conceito lá da escola italiana do século XIX e princípios do século XX, o conceito da ilusão fiscal. Quando nós vivíamos aqui no Brasil com índices muito elevados de inflação, nós nos acostumamos a tratar do tema da ilusão monetária, né? Muita gente aqui certamente lembra disso, né? Mas o conceito da ilusão fiscal, de alguma maneira, se perdeu ao longo da nossa história, né? E ele recupera isso no livro e busca associar o uso, a prática da ilusão fiscal que os governos fazem, em alguns casos, à natureza do Estado, que se manifesta em razão do uso dessa ilusão. Ele recupera os trabalhos lá da escola italiana do século XVIII e XIX, que classifica o Estado em 3 categorias, né? Analisa também o último trabalho do Richard Musgrave, que trabalha nesse tema, e eu quero pegar esse gancho da ilusão fiscal para tratar de algumas questões que eu acho que dizem respeito a um tema que a gente precisaria discutir aqui, não só no Brasil, mas numa análise talvez comparativa sobre esse problema das funções e do tamanho do Estado. Eu tomei nota desse cabelo e vou reproduzir aqui o conceito de ilusão fiscal que está lá no livro do Tanzi. Mas coisa seria mais ou menos óbvio que seria definir o conceito de ilusão fiscal, né? No livro está assim: a ilusão fiscal consiste na preferência atribuída pelo governo a impostos cujo sacrifício suportado pelo contribuinte não é percebido, e em fazê-los acreditar que uma dada despesa está efetivamente resolvendo o problema, né, ou dando uma contribuição positiva para o bem-estar social, quando isso, na verdade, não ocorre. E esse mesmo conceito foi aplicado, segundo ao livro atribuído a um economista inglês chamado Hugh Dalton, né, que o aplicou ao campo da tributação, né, e disse o seguinte: o melhor imposto seria aquele em que os ricos devem pagar mais do que acreditam e onde os pobres creem que pagam mais do que o fazem, né. O livro se estende nas diversas maneiras em que governos em qualquer lugar do mundo podem criar ilusão fiscal, né, criando impostos que incidem sobre a sua própria base, né, que aqui nós chamamos do imposto cobrado por dentro, né, onde ninguém percebe exatamente qual é o tamanho da alíquota, né.
em usar uma multiplicidade de impostos que incidem sobre uma mesma base, de tal forma que isso se sobrepõe uma coisa sobre a outra e, da mesma maneira, o tributo acaba ficando invisível, né? Em usar a expansão da dívida para financiar o crescimento dos gastos, já que a expansão da dívida pública também não é claramente percebida pela sociedade, porque não tem um efeito imediato, né? Eu não preciso me estender sobre esse conceito de ilusão fiscal, mas ele é a contraparte, né, o oposto da nossa discussão de transparência. A ideia do governo, o ideal, seria aquele governo onde a sociedade, isso está numa democracia, tal como propõe o figurino clássico, onde o cidadão pudesse ter consciência de quanto ele recolhe de imposto ao Estado, né, e tivesse clareza de que benefício o Estado retribui a ele sob a forma dos serviços que presta, né. É claro que nós falamos muito de transparência fiscal no Brasil, mas a prática está muito longe disso. Transparência fiscal no Brasil se resume a aprovar uma lei de transparência fiscal que diz que o governo deve pôr na internet a despesa orçamentária, né? Os especialistas na área não conseguem ler o que está na internet, você imagina o público em geral. Mas isso se transforma. A transparência orçamentária, no nosso caso, é muito pior, porque o que se aplica do orçamento do ano é cada vez menos do que se aplica de orçamentos passados, né? Nós estendemos o conceito de restos a pagar de tal maneira que o volume de restos a pagar hoje é 2 vezes maior do que a parcela discricionária que o orçamento que o governo pode administrar, né? Então, o Vitor falou na miopia. Acho que nós estamos pior do que a miopia. Não é enxergar, não é só enxergar perto, é enxergar para trás, né? Só estamos administrando o passado, não estamos prevendo o futuro. Na discussão do Estado, eu acho que esse seria um tema fundamental. Falta-nos estratégia, falta-nos visão. A ideia do PPA que se discutiu na Constituição, o presidente estava lá, né, se transformou em algo que praticamente não tem nenhuma utilidade a não ser cumprir com as formalidades. Os orçamentos deviam se ajustar aos planos, mas o que ocorre é o inverso. É o plano que se ajusta ao orçamento. Porque na medida em que a lei diz que não pode estar no orçamento do ano o que não estiver previsto no plano plurianual, o plano plurianual é reformulado anualmente, né? E às vezes durante o próprio ano, para acomodar as novas despesas que vão sendo tornadas prioridades pelo relacionamento político entre as lideranças executivo, do legislativo e agora também do judiciário, né? Então, eu diria que esse tema que o Vitor trouxe a provocação aqui hoje em dia, obviamente não cabe fazer nenhum comentário específico sobre a longa explanação que ele fez de como evoluíram essas ideias, de como essas ideias foram se transformando, de como a aplicação daquelas funções do Estado, que foram muito bem sintetizadas no clássico Manual de Finanças Públicas do Musgrave, das funções do Estado divididas em alocação, distribuição e estabilização, né? As opções, o foco da distribuição é uma política pró-pobre, ou o foco da distribuição é uma política voltada para melhorar os índices de Gini e distribuição de renda, que instrumentos você dá preferência em trabalhar com uma política de estabilização, isso ele já discorreu com uma absoluta propriedade sobre o tema. O que eu quero ressaltar, e eu não vou me estender porque o tempo aqui é relativamente curto, é exatamente este ponto. Eu acho que foi muito feliz a iniciativa do Instituto de trazer o tema ao debate. E isso me suscitou o interesse em provocar, e vou fazer isso, alguns colegas meus, em aprofundar uma discussão sobre essa temática do Estado na realidade atual. Um Estado cujas funções extrapolam os seus limites territoriais, né, cujas funções incorporam, em alguns casos, uma dimensão internacional, né, e que isso aumenta, como disse muito bem o Vitor,
a complexidade da realidade sobre a qual o Estado atua e a dificuldade que o cidadão tem de perceber o que de fato está acontecendo. Nós olhamos, e eu estou há algum tempo, nos últimos 2 anos, trabalhando sobre essa questão do orçamento público, olhamos o orçamento como algo que é quase impossível o cidadão administrar, ou entender, desculpe. Se os números são mais ou menos assim, 2/3 do orçamento está comprometido com os programas de distribuição de renda, e se você somar as garantias e vinculações constitucionais, isso chega a 90%. Há 10% de recursos que supostamente são livres para serem distribuídos, supostamente, porque eles já são menores, como eu disse antes, do que os gastos do orçamento passado. Cada vez mais a execução orçamentária daquilo que não é obrigatório está executando o passado e não o presente, e muito menos o futuro. Então, eu queria simplesmente reforçar esse tema e provocar aqui na audiência. Muita gente aqui está na academia, muita gente aqui tem larga experiência de governos em nível nacional e federal, e isso acho que é um evento muito importante para lançar esse tema como um debate. E esse tema se relaciona a outro tema que está na agenda brasileira muito mal conduzido, que é o tema do equilíbrio federativo. Do equilíbrio federativo. Desculpe, o tema do equilíbrio federativo. As duas coisas estão extremamente relacionadas, porque o Estado, na medida em que ele é um Estado federal, ele precisa ter clareza na discussão de como as responsabilidades do Estado são repartidas, e de como os recursos correspondentes a essas responsabilidades precisariam ser igualmente repartidos. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar aqui a iniciativa do Instituto Fernando Henrique Cardoso e parabenizar o nosso ilustre professor e meu velho amigo, Vitor Tanzi, pela brilhante palestra que ele pronunciou aqui hoje nessa tarde. Muito obrigado.